Pimenta e pimentão, os mexicanos adoram. Olha o tanto de variedade que tem de pimentas. E aqui são as ressecadas. Bom dia! Bom dia, amigos do YouTube. Olha aqui meus biquininhos de ontem. Estamos então em trânsito, né? Nessa bagunça, porque vamos para o nosso segundo destino dessa pequena fase da nossa temporada. Para onde que a gente está indo? A gente está indo para o município de Playa de Carmen e vamos conhecer Tulum também e toda aquela região. Até porque em Cancún aqui a gente viu que não tem muita coisa. Tem muita coisa de resort, mas para passear assim não é muito legal. Então a gente tá indo embora de Cancún. Vamos colocar Cancún em análise? É uma coisa que a gente tem falado desde do começo do planejamento dessa viagem. Que o que as pessoas chamam de Cancún, muitas vezes é Tulum, é o Chichén Itzá também, é tudo isso aqui, é só resort. Então a gente deu uma organizada na cabeça do que é Cancún para poder organizar a viagem, né? Por assim dizer. Mas aqui também a gente encontrou duas Cancuns no mínimo, né? Que é a Cancún dos resorts e a Cancún onde a gente ficou, né? Que foi num hostel, num centrinho ali que também tem um fervo, certo? Pessoal, pena que a gente não conseguiu gravar nada para mostrar para vocês. A gente sempre tava muito passagem lá, muito rápida. Mas é isso, a cidade de Cancún mesmo, ela é bem particular, assim, por causa dos resorts. E a gente viu que tem um pessoal que fica no centrinho, mas no geral é isso. Agora tô perdido aqui. A gente já se achou. Então é isso, o que é interessante é que a gente, se você quer viajar para Cancún pagando menos, não tendo a experiência de resort, foi o que a gente fez. A gente ficou num hostel, o Celina, que, né, tem vários no mundo todo, várias unidades no mundo todo. E ali tem é que a gente, na verdade, não curtiu muito o fervinho ali. Ficava bem na frente do Celina, bem próximo. Porque a gente já chegou com o aniversário do Márcio, já indo pro parque. Então a gente tinha uma outra agenda. Mas foi legal perceber isso, assim, que tem a experiência resort, tem a experiência daquela rua meio querendo ser Las Vegas e tem a experiência ali mais da galera daqui, que a gente viu muitas pessoas locais curtindo ali na pracinha, nos restaurantes, bem bonito assim, bem cheio de luzes. Uma pena a gente não ter gravado mesmo, que daí é uma outra experiência. Então aí são duas Cancuns, né? Mas definitivamente o lugar onde a gente tava tinha muito turista, mas não era aquele estereótipo resort, despedida de solteiro, né? Não era isso. O pessoal do resort a gente nem vê, na verdade, né? Eles estão no resort. Mas é isso aí, ó. A estrada aqui é uma reta sem fim agora. E é uma estrada muito boa. O estado aqui de Quintana Roo tá de parabéns. A infraestrutura é ótima para dirigir. Bem movimentada, não tem pedágio essa estrada. Agora é isso, vamos procurar alguma coisa para fazer e conhecer Playa de Carmen e conhecer cenotes também. Já a gente volta, antes a gente vai buscar um cafezinho, né? Nosso melhor amigo aqui no México, não sei se eu já falei isso, porque na Colômbia um total de 0, não fomos. No México, esse aqui já é o 5º Starbucks. Eu tô fazendo as vezes do Márcio, que sempre mostra essa parte de carros e carros elétricos. Olha aqui, ó. Ué, por aqui por quê? A gente tá num Tesla? O cenote azul é uma das atrações aqui da região. Tem muitos cenotes, não sei quantos.
Eles estimam. Mas a gente, para chegar no azul, passou por 2 entradinhas para outros cenotes antes. E aqui o valor é 180 mexicanos por pessoa. Não pode usar protetor solar. O chaleco, né? O salva-vidas é opcional. E é isso, vamos ver como é esse cenote. Aqui é os vestidores para trocar de roupa, tem uma ducha aqui também. Um dos motivos até que a gente está saindo mais cedo é porque não pode usar protetor solar por causa dos peixinhos e tal. E o sol tá bravo agora e a gente deu uma saída aqui. Não pode tirar foto nem fazer vídeo, mas a gente dá um jeito, né? Com a câmera pequena e com o celular. E que mais? Muito legal, spa natural, esfoliação pelos peixes. Os peixinhos vêm e ficam comendo a pelezinha as peles que ficam saindo do corpo, sei lá. Eles vão comendo e tinha uns peixes grandes assim, desse tamanho. Consegui fazer até um vídeo, olha só que coisa mais legal. E ao mesmo tempo meio esquisita. Chegava uma hora que não dava mais, vinha tanto peixe que você tinha que sair nadando porque ficava pinicando. Mas esse foi o cenote azul, então bacana. Agora a gente vai conhecer a praia de Paamul e fazer o check-in e se hospedar lá e depois ver o que vai ser da nossa tarde. Nós chegamos em Playa del Carmen, já nos estabelecemos, conseguimos fazer o check-in, tivemos um caos aí que eu achei que tinha perdido a carteira, aí foi uma correria pra cima e pra baixo, no final a gente achou a carteira. Então vou mostrar agora o lugar que a gente está aqui em Playa del Carmen, na praia de Paamul, chama Paamul. E esse é o nosso, é o nosso hotel de agora. Um quarto amplo. Eu fui a pessoa que pegou a carteira. A gente achou que perdeu, mas na verdade ela tinha guardado na bolsa. Mas tá tudo certo. O banheiro. E o melhor de tudo fica aqui atrás. Que é a praia de Paamul. É uma praia bem pequenininha. Esse hotel é muito pé na areia, a gente nunca ficou num hotel assim na vida. A praia é meio afastada, mas ela é muito bonita. Esses são os nossos vizinhos aqui, é como se fosse um hotel mesmo, mas de meio que uns apartamentos assim. E esse a gente mal começou a ficar aqui e já indica muito, porque ele não foi caro e foi muito, muito bom. Então a gente vai agora procurar comida, que é ali, onde está aquela galerinha nadando, ali tem um restaurante. Perfeito o mar aqui do Caribe, na orla de Playa del Carmen. Maravilhoso. Vamos mostrar as notas do México. Essa é a nota de 500 pesos. Tem uma baleia atrás. Essa é a nota de 100 pesos. Ela é de plástico, que nem uma de 10 reais do Brasil há muito tempo atrás. Tem uma borboleta atrás. Contrário. Assim, né? Uma borboleta. Tá toda amassada nessas notas, parece dinheiro de bêbado.
Essa é a nota de 20 pesos. Tem um arco atrás e tá falando da Garantia Cidade do México, quando o exército entrou. Tem um jacaré atrás. É de plástico também. E das últimas notas que a gente tem, essa é de 50 pesos. Que tem um senhor aí que eu não sei quem é. E também tem borboletas atrás com arco. Então, pra quem não conhecia, essas são as notas do México. E agora vamos almoçar depois de um jejum de 16 horas e muita estrada. A gente vai almoçar aqui. Aqui é tipo um condomínio, ó. É um hotel, mas é um hotel dentro de um condomínio, ó. São casas que tem aqui. E tem um restaurante, vamos ver. A única coisa que tem aqui perto é esse restaurante. Vamos dar uma olhada, ele tá ali. E a gente já deixa a nossa recomendação se a comida for boa. Tem dias que a gente é caça, mas tem dias que a gente é o caçador. Hoje a coisa tá boa aqui. A vistinha do restaurante é sensacional. Essa cor do mar aqui é muito impressionante. Linda, linda, linda. Bem nível Alagoas, assim, tão bonito quanto Alagoas. O que é comida, meu amor? Vamos comer quesadillas de queijo. Isso aqui, ó. Com molhinho de feijão. Vem feijão na quesadilha. E aqui é só pimenta, muito forte. Dorminhoca. Aqui dá pra ver um pouco de sargaço, mas não foi nada que atrapalhou a nossa viagem. Deu pra ficar aqui de boa. Vamos na estrada de novo. Outra vez. Embora eu esteja com a mesma roupa, 2 dias se passaram, não é mesmo? 3 dias. 3 dias, ficamos um pouco off, gravamos menos ainda, porque estávamos descansando numa hospedagem incrível, um destino maravilhoso, uma praia que merece ser visitada, e a gente aproveitou muito bem. Foi maravilhoso nossos dias na praia de Pamul, mas agora seguimos viagem para conhecer os últimos locais aqui no nosso roteiro por Quintana Roo e Yucatán. É isso aí, hoje a gente volta então aqui pro canal, e apesar da gente ter gravado um pouquinho, ficado mais recluso, a gente vai colocar na descrição o nome da hospedagem, apesar de que dá vontade de guardar pra gente, segredo. Dica boa é dica compartilhada, né? É isso aí. Então é isso. Beijos e até daqui a pouco. Bom, vamos lá. Começo do depoimento aqui. A gente tá em Tulum e muitas coisas para falar. Primeira o pessoal tenta tirar seu dinheiro de todas as formas aqui nessa região. Então, antes de chegar na bilheteria oficial do parque, tem que comprar isso aqui do Exército, do Direito Nacional, sei lá o que era. E custa 60 pesos por pessoa. Com isso pode entrar no lugar para poder comprar o ingresso do parque. Então é meio estranho isso, mas... E aí uma fila super desorganizada, uma confusão.
E outra coisa que fazem muito aqui no México, que a gente percebeu já, que é um comportamento meio padrão, é que eles não deixam entrar com água, não importa o lugar. Teotihuacan deixaram entrar, porque os lugares são muito quentes, e aí no museu não tinha água, você sai morrendo de sede. Então isso parece ser meio que o golpe da água que a gente descobriu. Mas vamos lá, né? Aí a Milena, o que você conseguiu fazer? Então, não foi intencional, mas a água tava no eco bag aqui atrás e ele olhou a bolsa. Eu vou tomar essa água se lá na frente alguém falar alguma coisa, eu vou tomar ela todinha. Porque eu acho um absurdo, assim, foi o que o Márcio falou. Você fica morrendo de sede. No Museu Nacional de Antropologia, tava sério o negócio. A gente tava com a garganta seca, desesperados. Então eu não gostei desse aspecto. E aí a água custava, obviamente, 3 vezes mais, né? E ainda tinha uma puta fila pra comprar. Mas enfim, vamos entrar, vamos fazer nosso passeio. O guarda falou que não podia entrar com água por causa do plástico, para não jogar plástico na natureza. Mas sei lá, né? Se fosse então uma garrafa de retornável, podia. Tô vendo umas pessoas com garrafa meio retornável aqui. Vamos entrar. Agora a entrada vão ser mais 95 pesos pra gente entrar no parque. E aqui a entrada. Tá bonita a entrada do parque aqui. É um arco legalzão. Vamos lá. Chegamos às ruínas de Tulum, um dos últimos registros arquitetônicos dos maias pela região, e o nome originalmente não é Tulum. Tulum significa muralha e foi denominada assim de uma maneira, em um período posterior. Inicialmente aqui era chamado de Zama, e Zama significa amanhecer. Então, se acredita que era possível olhar justamente do ponto mais alto para o amanhecer de um novo dia. Né? Porque a gente tá perto da praia ali, e aí o sol nasce ali no mar, no Atlântico. É isso. Vamos conhecer então as ruínas aqui dessa antiga cidade maia. E uma das coisas legais também é que essas ruínas são as mais próximas dos maias que ficam justamente no litoral. Então aqui é a entrada, não é um sítio tão grande. As nossas dicas de sempre são: traga chapéu, traga protetor solar, não traga água, a não ser que você consiga esconder a sua água. Se não, traga dinheiro para comprar água. E vamos que vamos. É bem menor do que as outras que a gente foi, mas eu acho que aqui ela tem umas características únicas aqui. A gente vê um esforço do governo para melhorar aqui, mas ainda está em andamento essa parte aí de organização. Mas tem uns caminhos aqui. Os passeios aqui já mais bonitos. Para tentar dar uma cara mais organizada pro lugar. Essas ruínas aqui, elas foram construídas aí entre 1200 e 1500. Então, não são ruínas extremamente antigas, perto das que a gente tem lá no Egito ou em outras, Roma, por exemplo. Então elas são mais próximas aí da nossa era. Então isso é uma coisa boa, né? Porque o estado de conservação delas está melhor por conta disso, por serem mais novas. E aqui é um exemplo do que seria uma casa maia. Que bonito, né? Porque ela tem aqui uma escadaria na entrada, as paredes, que algumas já foram para baixo, mas dá pra ver 2 colunas também. Então, uma estrutura legal para uma casa. E como o Milena explicou, né, Tulum significa muralha. E aqui a gente consegue ver a muralha que protege a cidade também e delimita o sítio. Cada ponta da muralha tem uma torre. Aqui as muralhas. Então tá bem boa mesmo, bem bom mesmo o estado de preservação, viu? Tá bonito esse lugar.
E apesar de ter registros de Tulum quando os espanhóis chegaram aqui, em 1518, a cidade caiu em esquecimento, mas ela ainda constava em escrituras maias, mas ela caiu no esquecimento total até 1841, que foi quando Tulum foi redescoberta por uns exploradores. Quando? 1841. Ela ficou aí coberta pela mata até que europeus reencontraram ela em 1841. Oi? Ela não foi destruída, ela foi abandonada. Ah, então ela não chegou a ser destruída. Não, ela foi. Tenochtitlan. Tenochtitlan foi destruída. Bom, pessoal, e também vamos dar uma contextualizada em vocês, porque a gente falou o nome de praticamente todos os lugares errados. A gente falava Tenochtitlan, não é Tenochtitlan. A gente falava Xcaret, que nem brasileiro fala com o tch no final de tudo, e não é Xcaret. Então assim, desconsiderem aí, por favor. Outra coisa, a gente não falou Xochimilco, né? Peraí. Falou também. Tem um nome que talvez a gente nem tenha falado, que é Xochimilco. E a gente tava falando Xochimilco. Outras coisas que eu falei errado e o pessoal não entendeu. Eu fui pedir uma comida, eu falei, eu quero uma guacamole. Aí o cara, o quê? Guacamole? Guacamole. Então a estrutura aqui já tá bem próximo da beira-mar. A gente não vai poder descer no mar, não pode mais. Mas aqui tem uma parte mais de proteção da cidade, ó. Tem uma vista 360 por enquanto aqui. E ali uma torre de proteção. Vamos lembrar que essa aqui era uma cidade litorânea, né? Então uma fortificação litorânea de proteção e provavelmente já uma entrada no Império Maia que se avistassem algumas coisas aí, eles já comunicavam. Aqui no México, eles fazem muita referência à Mesoamérica, que é basicamente uma região geográfica com semelhanças culturais, né, características que as aproximam, né, e aí compreende principalmente a região central e sul do México e a América Central como um todo. Esse aqui é o templo dedicado ao Deus do Vento, e essa era uma característica também comum aos mesoamericanos, que era o culto a alguns deuses e ao vento. Só que os maias chamavam o Deus do Vento de Kukulkan. Olha que incrível! Essa água que ela tem uma das cores mais bonitas que eu já vi. E ali, ó, a fortaleza. Isso é maravilhoso. Um fato interessante é que, embora as construções sejam do período de 1200 a 1500, há indícios arqueológicos de ocupação em 400 depois de Cristo. Ou seja, poderia ser um outro povo, né, ou mesmo os maias. Realmente, assim, apesar de ter algumas coisas que a gente não tá gostando nesse sítio arqueológico, que nem os passeios serem muito delimitados e tudo, aqui as estruturas estão impecáveis. Essa aqui dá até pra ver ali, aqui assim,
tá colorido. Então essa aqui era a casa provavelmente de alguém muito rico. Aqui também tem mais construções enormes. E o passeio vai todo delimitado aqui. Não dá pra sair muito dessa trilha aqui. E aqui é o templo principal, né? O prédio principal. Mas bem preservado também. A gente não vê indício de cimento, essas coisas de reconstrução. Ah, bonito. Ó, pra vocês verem como que é. Tem construções pra todo lado. Realmente dá pra imaginar isso aqui como uma cidade. E aqui dá pra entender melhor como que era o tipo da cidade. São todas as construções, né? E esse templo principal aqui, piramidal. E até o teto dele lá, o topo dele tá firme. Ó, então o prédio era assim antigamente. Eles falam que essa arquitetura de Tulum é do estilo Costa Oriental, que é o mesmo estilo de Chichén Itzá e Mayapán. Então são estruturas piramidais com bastante colorido. Ainda assim, essa arquitetura, né, que a gente acha tão suntuosa pensando na época, ela é considerada de pouca complexidade entre os povos antigos. Não tem aquelas estátuas, aquelas serpentes, aquelas coisas desenhadas, pelo menos não aqui. Dá pra ver ali em cima um desenho, mas pouco. E aí, o que é esse aqui? Esse é o castelo. Eu falei. Então esse edifício aqui é o castelo de Zama, né? Foi o edifício mais importante da cidade e faz mais de 500 anos. Então eles sugerem aqui que a fachada estava pintada, né? Não estava dessa maneira como a gente vê hoje. Então provavelmente com aquela cor vermelha, né? Que era uma cor mais fácil de ser conseguida, né? Com a qual eles faziam desenhos, pintavam as casas, faziam tecidos. E era o templo onde se realizavam as cerimônias religiosas da época. Legal. Olha esse mar. Meu Deus. Falava que antes podia entrar na praia ali embaixo, agora tá proibido. Só se fizer o passeio de barco. Mas é bem bonito esse lugar. A gente veio num dia bem ensolarado, o mar tá perfeito. Olha a quantidade de sargaço no mar. É muito impressionante. Na hospedagem que a gente estava, na Praia de Pamul, não tinha tanto sargaço, apesar de ser super comum nessa época, estar sendo comum, por conta da ilha de Cozumel, que fica à frente da Praia de Pamul e bloqueia bastante esse fenômeno. E diz a história, né, que aí não foi os maias, foram os astecas lá de Tenochtitlan. Quando os espanhóis chegaram com os barcos, eles acharam que os espanhóis eram os deuses. Então eu fico pensando se não foi mais ou menos um lugar igual esse aqui que viram a chegada, bem próximo ao mar. E aí acharam que os espanhóis eram os deuses, foram trocar presentes e aí o fim da história a gente já conhece. Mas o Hernán Cortés conseguiu se unir com muitas povos. O Hernán Cortés conseguiu se unir com muitos povos que odiavam os mexicas de Tenochtitlan. E foi isso, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Conseguiram se unir, sequestraram o imperador Montezuma e depois de 3 anos praticamente acabaram-se os astecas, essas grandes
esses grandes povos que fizeram essas coisas maravilhosas por aqui foram aí mesclados com os europeus e formam hoje o povo mexicano. E aqui é a saída do sítio arqueológico, que é pela muralha, então é bacana, dá pra ver os restos originais das muralhas e aqui é a saída hoje, então tem que passar naquele buraquinho ali. A gente não vai porque tá muito calor, mas aqui tem um caminho pra praia. Pegando por aqui, ó, vai até a praia onde o pessoal pega o barco, tudo, e até a chegada da cidade, mas a gente não vai pra praia. Então, como o Márcio comentou, antes a descida para a praia era ali perto daquele castelo. E agora eles estão organizando melhor, né? Limitaram o acesso ali, impediram o acesso ali e faz muito sentido, porque preserva e cria aqui um espaço de passeio até a praia, o pessoal vai de bike também. Imagino que ali naquela escadaria fosse bem difícil de descer com tudo, então ficou legal. Bom, nós terminamos o sítio arqueológico, ele é pequeno, acho que em 1 hora mata. Ele está passando por esse processo de modernização. Tem umas partes boas ali, que a recepção está ficando bacana, a entrada. Mas tem umas partes ruins que a gente fica muito limitado a apenas um passeio. Não dá para sair andando mais pelo parque inteiro, que tem umas cordas que fecham. Eu tentei me arriscar a pular a corda lá, mas... Acho que isso vale a pena falar. Lá de Teotihuacan, o que era limitado era você subir nas pirâmides, ou seja, o primeiro degrau e assim vai. Só que você conseguia chegar muito perto. E subir, inclusive, em algumas muretinhas, você realmente se aproximava. Aqui eles fizeram um espaço ali, uma delimitação maior entre o público e a ruína, isso. Então ficou mais distante, ficou meio que um passeiozinho, sabe? Enfim, eu não achei tão interessante. É porque eu tô enviesada pelo começo da nossa entrada. E outra coisa também que a gente não comentou é que a gente descobriu que a água é para propósito comercial mesmo. Você passa, jogou sua água fora, aí na hora que você vai entrar tem o pessoal vendendo água e vendendo Coca-Cola. Mas assim, vale a pena conhecer, né, essa ruína. É a única que fica próxima ao mar, então tem uma vista bem bonita. E agora, para nós aqui nessa região, resta Chichén Itzá, que é um dos 7... Como que é? 7 maravilhas do mundo antigo. Tem uma coisa interessante também de se falar, é que depois que você vai para Teotihuacan, não é porque lá foi de alguma outra forma diferente a organização, é porque lá é muito impressionante e aí acaba fazendo com que você sempre compare não só o estado da ruína ou a grandeza da ruína, mas também todo o passeio. Tem um colega meu que ele falou que ele foi em Chichén Itzá, adorou, mas não vai ser Teotihuacan, ou não é como Teotihuacan, ou Teotihuacan rouba, né, um pouco isso. Então lá a magnitude é muito extrema, assim. Mas tem que ir em todos os lugares, com certeza. E a gente se satisfez com esse passeio, porque tem um outro que inclui o barco, que você tira uma foto do mar com o castelo ao fundo, mas a gente não se interessou. E eu também tô bem ok com isso. A gente viu o pessoal tirando, assim, tinham 2 embarcações, mas ok. É isso aí.